Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, glórias a Deus. Você que já chegou até aqui, que Deus te abençoe neste dia, que a potente mão do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre toda a sua parentela neste dia. Hoje venho mais uma vez trazer uma palavra para a tua vida, uma palavra para o teu coração, que o Senhor possa falar fortemente contigo hoje neste dia. O Senhor hoje colocou no meu coração uma palavra que está em Daniel, no capítulo 6, uma palavra muito conhecida, uma palavra ao qual eu acho uma das mais belas da Bíblia, porque nós podemos ver o poder de Deus ser manifestado no nosso meio, que está lá em Daniel, capítulo 6, eu vou ler a partir do verso 14, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel. Propôs dentro do seu coração livrá-lo. Assim, até ao pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: Teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante de ti, diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido nem delito nenhum. Glória a Deus. Esta palavra, ela é maravilhosa, porque nesta palavra nós podemos ver o agir de Deus. Aqui nós podemos ver o amor e a justiça de Deus, porque nós sabemos que Deus é amor, mas também é justiça. Aqui nós podemos ver nesta passagem de Daniel o amor de Deus por alguém que é fiel a Ele, alguém que não quis se misturar com as tradições daquele povo ímpio, daquele povo impuro, mas quis se permanecer, quis prevalecer com a pureza que tinha no seu coração. Daniel rejeitou os manjares daquele lugar. Daniel continuamente orava a Deus 3 vezes ao dia. E nós vamos ver aqui falando que muitos que tinham inveja de Daniel se levantaram contra ele.
vamos ver que eles se reuniram para falar ao rei. A Bíblia vai dizer que aqueles homens foram juntos. Isso quer dizer que eles se ajuntaram, tramaram contra a vida de Daniel, porque Daniel incomodava a eles. Porque Deus era com Daniel. E tudo aquilo que Daniel fizesse iria prosperar. Daniel tinha um espírito de excelência, assim como vai dizer na Bíblia. Então Daniel se destacava, e nós sabemos que todo prego que se destaca, ele é martelado. Por isso que crescer dói. Por isso que Deus muitas das vezes vai separar um escolhido seu para crescer, como se diz, escondido, aonde ninguém está vendo, até ele alcançar um determinado tamanho. Aí o Senhor vem e apresenta. Porque se crescer no meio de muitos, talvez vai ser mais doloroso, vai ser mais difícil. Porque a inveja, nós podemos ver que ela é capaz de mover as pessoas a tramar uma contra as outras. A inveja faz com que as pessoas tentem derrubar umas às outras. Só que a minha pergunta para hoje, para você é: se você fosse lançado na cova como Daniel, Deus mandaria um anjo para te salvar? Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Como nós estamos diante de Deus hoje? Sabe por quê? Porque os nossos inimigos, eles não cessam. Eles podem estar em silêncio, mas tramam no silêncio. O nosso inimigo, ele não dorme, assim como o nosso Deus também não dorme para nos guardar e nos proteger. Mas como estamos diante de Deus? Faça essa pergunta para você hoje: como eu estou diante de Deus? Se eu fosse lançado na cova hoje, no lugar de Daniel, será que Deus mandaria um anjo para me livrar? Como estão as nossas atitudes hoje? Quando eu falo nossa, eu também me coloco nesta brecha, porque a palavra primeiro vem a mim, para depois eu poder passar aos irmãos. Como nós estamos diante de Deus hoje? Será que Deus se alegra? Porque Deus mostrou nesta passagem a sua justiça. Eu falei do amor no começo, agora estou falando da justiça. Deus também mostrou a sua justiça para com Daniel. Deus o honrou, porque Daniel era um homem fiel. Assim como o próprio rei vai dizer, Daniel tem um espírito de excelência. O Deus vivo, ao qual o rei Dário descreve na Bíblia, ao qual Dário fala na Bíblia, é o Deus ao qual Daniel serve incessantemente. Orava 3 vezes ao dia. E como nós estamos servindo a Deus? Se fôssemos lançados hoje na cova, será que Deus nos livraria? Será que Deus nos honraria? Será que Deus olharia para nós com bons olhos? Olha aí, é para você refletir hoje. Porque se você achar que Deus não mandaria um anjo para te salvar no lugar de Daniel,
Isso quer dizer que precisamos nos entregar mais à presença de Deus. Isso quer dizer que nós precisamos orar mais, como Daniel. Precisamos buscar mais a presença de Deus, como Daniel. Precisamos ser mais fiéis a Deus, como Daniel. Porque Daniel foi fiel até o fim. E a fidelidade de Daniel gerou honra na vida dele. Porque nós vamos ver que o próprio rei diz no final, ele vai ali fazer um decreto, aonde ele vai dizer: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não pode ser destruído e o seu domínio durará até o fim. Olha que maravilha! Louvado seja Deus! O Senhor fez com que um rei, um homem ímpio, declarasse que o Deus de Daniel era o Deus vivo. O Senhor mostrou para aquele povo, mostrou para aquele rei, que ele era Deus, que ele era Deus vivo, que ele era o Deus Altíssimo, que ele era o único e que não existia fora ele outro Deus. E vamos ver que o próprio rei vai dizer que o seu domínio durará até o fim. Louvado seja Deus. Irmãos, que essa palavra hoje possa falar contigo, que hoje você possa se examinar. Será que nós estamos como Daniel, diante de Deus? Porque os nossos inimigos, eles se levantam incessantemente, querendo nos lançar na cova dos leões. É assim que os nossos inimigos fazem. Todo dia nos difamando, falando mal, caluniando, invejando-nos. É assim que os nossos inimigos agem todos os dias, tentando nos lançar na cova do leão, querendo nos destruir. Só que quando nós estamos na presença, quando nós somos fiéis a Deus, Deus nos livra, nos honra diante dos olhos de todos. Amém? Que Deus te abençoe grandemente neste dia. Que o Senhor venha abençoar você e toda a sua casa. Deixa aí o teu joinha, compartilhe, seja um canal de bênção na vida dos irmãos. Inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe.